Ei, gente, vamos continuar. Eu tive que colocar o computador na tomada, eu esqueci de colocar, vocês me desculpem, tá? Eu tive que cortar o vídeo. Então, vamos continuar com a doença de Huntington. Antigamente, ela era chamada de Coreia de Huntington, devido a um sintoma, que é o sintoma de Coreia. Então, tinha a doença de Coreia, que se caracterizava por movimentos involuntários, né? E aí, eles classificaram como Coreia de Huntington. Mas, atualmente, para não se confundir a doença de Coreia com a doença de Huntington, separaram, tiraram o nome de Coreia de Huntington e colocaram doença de Huntington, tá? Então, ambas as doenças eu vou ter uma característica que é de Coreia, que é movimentos involuntários, tá? A doença de Huntington, ela é causada pela morte das células cerebrais, tá? Principalmente de onde? Do tecido nervoso cerebral e dos gânglios da base, tá? Onde eles vão se apresentar de forma atrofiada. Deixa eu mostrar no desenho para vocês aqui. Então, olha para vocês verem aqui, ó. Eu vou ter atrofia do tecido nervoso cerebral e dos gânglios da base. Ó, aqui eles estão normais. E eu vou ter o quê? Os ventrículos aumentados, tá? Porque já que eu tenho atrofia do tecido nervoso cerebral e dos gânglios basais, o que vai acontecer? Os ventrículos vão aumentar de tamanho, tá? Aqui eu tenho uma peça natural, que mostra o quê? O aumento dos ventrículos. Então, eu vou ter o quê? Sintomas motores, que são relacionados ao movimento, os sintomas comportamentais, que estão relacionados ao estado de humor, e os cognitivos, que é o raciocínio. Lembrando que esse sintoma vai ser de acordo com o paciente, porque eles podem variar, tá? Vamos falar primeiro dos comportamentais relacionados com o estado de humor, os emocionais, tá? Ele pode ter depressão, ele pode demonstrar irritabilidade, ansiedade, apatia. Lembrando que as características que ele tem quando ele é jovem, quando ele apresenta Huntington, essas características vão estar mais exacerbadas. Exemplo, se ele era bravo, ele vai ficar muito mais bravo, tá? Falando das alterações que são cognitivas, né, que são intelectuais, ele vai ter dificuldade em lidar com situações. Então, ele não consegue lidar com situações que são impostas para ele, principalmente situações novas, tá? Ele não consegue organizar os seus assuntos de rotina, as tarefas se tornam mais difíceis para ele, e ele também não sabe lidar com situações impostas que são novas para ele, tá? Então, ele tem essa dificuldade. Em relação à parte motora, ele vai ter o quê? Contrações musculares, ele vai ter a coreia, né, que são os movimentos involuntários, vai ter falta de coordenação, os movimentos dele vão ser lentos, ele vai ter disartria, que é dificuldade em articular as palavras, tá? Ele vai ter disfagia, que é a dificuldade em engolir, e ele vai ter distonia, que são movimentos involuntários, onde ele vai realizar um movimento, esse movimento vai ser repetido, ou ele vai realizar o movimento e ele vai demorar a trazer esse movimento para a posição normal. Exemplo, se ele abrir o braço, ele vai demorar a fechar esse braço, tá? Ele vai ter alterações posturais e alterações de equilíbrio. Lembrando que os sintomas motores da doença de Huntington, portanto, são uma mistura de coreia, bradicinesia e distonia, que afetam claramente a postura, o equilíbrio e o andar. Então, qual que é o meu objetivo na doença de Huntington? O objetivo é melhorar a postura, o equilíbrio e a marcha desse paciente. Focando aonde, gente? Coreia, bradicinesia e distonia. Outra coisa muito importante, a doença de Huntington, a pessoa ela tem muita dificuldade, o profissional, né? Tem dificuldade em relacionar uma demência relacionada ao Huntington, porque o Huntington se apresenta lá quando a pessoa tem 35 ou 45 anos. E aí vai arrastando, sendo acompanhado por um médico, né? E arrastando isso até chegar na idade senil. Aí, na idade senil, ele pode desenvolver a demência. Então, o médico que acompanha ele já está sendo acompanhado por um médico. É mais complicado para esse médico, porque às vezes ele associa o Huntington como alteração normal do Huntington,
sendo que ele pode estar desenvolvendo uma demência relacionada ao Huntington, tá? Lembrando que existe a doença de Huntington, que é isso daqui, e ela pode levar à demência de Huntington, tá? Vocês lembram quais são as causas, o que leva até a ser considerado uma demência? Então, se vocês se lembram, eu tenho que a doença de Huntington, que pode se tornar o quê? A demência de Huntington. O slide ficou branco. E as síndromes raras associadas ao Parkinson, tá? Que são a paralisia supranuclear progressiva, a degeneração córtico-basal e a atrofia multissistêmica. A gente vai falar de cada uma delas rapidamente. Por que a gente vai falar rapidamente? Porque cada uma dessas aí, os sintomas são muito parecidos com o Parkinson. A gente precisa saber o que caracteriza cada uma, mas como elas são relacionadas ao Parkinson, a gente usa o mesmo tratamento, tá, gente? Os sintomas são muito parecidos. Então, vamos falar da paralisia supranuclear progressiva. Ela afeta os gânglios da base, gente. Vai ter morte cerebral, morte dos neurônios, onde? Nos gânglios da base. Só não. Ela vai afetar os gânglios da base e o tronco cerebral, tá? Os gânglios da base, eles são relacionados à suavização do movimento muscular. Então, se eu tenho a suavização do movimento muscular devido aos gânglios da base, se ele está acometido, o que vai acontecer com o movimento? Ele não vai ser controlado, ele vai ser grotesco, vai ser bruto, tá? O movimento. E o tronco cerebral, ele está relacionado ao controle da respiração, frequência cardíaca, ingestão e ajuste da postura, tá, gente? E o que me interessa aí? O ajuste da postura, tá? As células dessa área, elas vão degenerando, gerando sintomas. Então, esses sintomas são progressivos, onde ele vai ter o quê? Rigidez muscular, então a musculatura vai estar rígida, ele vai ter problemas para movimentar os olhos, ou ele vai ter dificuldade de controlar ou ele vai movimentar de forma rápida, ou ele vai ter o quê? Uma forma lenta de movimentar esse globo ocular. E ele vai ter queda para trás. Por quê? Porque ele tem dificuldade de ajuste de postura. Então, ele sempre vai jogar o corpo para trás. Uma coisa triste, que não existe medicação específica para essa doença, e as medicações que a gente usa para Parkinson. E a fisioterapia que a gente usa é relacionada aos sintomas de Parkinson também, tá? Vamos falar agora da degeneração córtico-basal. A degeneração córtico-basal, a causa dela é desconhecida. O que vai acontecer na degeneração córtico-basal? Vai ter morte das células nervosas de diversas regiões cerebrais, que vão levar à perda de tecido cerebral do córtex, principalmente do frontal e do parietal, e dos gânglios da base. Isso a gente já falou também, gente, quais alterações que vão acometer. Se o gânglio da base ele tá associado à suavização do movimento, então o movimento dele vai estar o quê? Grosso também, tá? O frontal e o parietal, o que vai acontecer? Estão relacionados com o quê? Comportamento. Então, eu vou ter alteração o quê? Comportamental também, tá? Vão ser muito parecidos com Parkinson, tá? Que a gente vai estudar ainda. Então, o que vai acontecer? Quais são os sintomas? Vai ter diminuição do movimento, vai ter rigidez do pescoço, braço e do tórax. Vamos ter também problemas de equilíbrio. As contrações musculares vão ser tipo de empurrão. Não sei se vocês já viram isso na neuro, mas vai se chamar mioclonia, tá? Que são esses movimentos grossos, grotescos, né? Tipo empurrão. Ele também vai ter dificuldade de executar movimentos comuns, tá? Então, os movimentos simples, que antes eram simples, não são mais simples para ele. Vai ter perda de sensibilidade ou de identificar coisas pelo toque. Por exemplo, ele não consegue pegar um celular e identificar que é um celular, tá? Então, ele vai ter essa perda de sensibilidade ou dificuldade de identificação pelo toque. Ele vai ter uma coisa, não sei se vocês já viram, que é um membro fantasma quando tem amputação. No caso desse paciente, chama membro alienígena, onde a mão ela vai ter movimento próprio. A gente fala que é mente própria, né? Ela vai se movimentar sem eu pensar. Então, ela tem a mente própria dela. Então, ela vai ter a mão vai ter
a gente fala que é mente própria, mas ela tem um movimento involuntário próprio dela, tá? Vai ter dificuldade em encontrar as palavras certas, por exemplo, ele vai articular uma frase e ele não vai conseguir falar as palavras certas. Vai ter alterações do comportamento dele, ele vai ter alterações então comportamentais, ele vai ter uma diminuição da motivação, ele vai ser um cidadão mais irritado, então a irritabilidade dele vai estar em alta, e vai ter alteração de personalidade. Se ele era calmo, ele vai ficar mais nervoso, se ele era nervoso, ele vai ficar mais pacífico, tá? Então, alteração de personalidade também. Por quê? Eu tenho alteração do frontotemporal, gente. Frontotemporal, comportamento. Gânglios da base, o que vai ser os gânglios da base? Vai ser suavização de movimento muscular, então os movimentos vão estar mais grotescos. Então, todos esses aqui relacionados ao Parkinson, tá? Então, a gente, quando estudar Parkinson, falar de fisioterapia em geral, a gente vai falar para todas essas patologias aí, tá? E as causas secundárias, que, assim, para estudo são as mais fáceis, por quê? Porque eu não tenho como falar que área está acometida se o exame não me mostrar. Eu não tenho como falar de sintomas, né? Então, o cérebro vascular, que são as causas secundárias. Cérebro vascular seriam aqueles acidentes vasculares cerebrais, né, os infartos e microinfartos, tá? Então, ó, a demência vascular é a perda da função mental devido à destruição do tecido cerebral, pois seu suprimento de sangue está reduzido ou bloqueado pelos micro ou macroinfartos. Tem como eu saber qual que é o sintoma? Não, porque eu não sei onde foi a lesão cerebrovascular. A partir do momento que eu tenho, olha, foi lesado essa área do cérebro, aí sim eu vou ter os sintomas, mas eu não tenho como acometer qual localidade está a doença cerebrovascular, a não ser por exame, para mim falar de sintomas, tá? Os tumores, que também não tem como eu saber, eu posso ter um tumor em qualquer área, tá? Então, o câncer, ele vai ocupar lugares onde o sistema nervoso está e vai alterar o que? A estrutura. Alterando a estrutura, dependendo do lugar, eu vou ter os sintomas de acordo com a função cerebral que ele foi acometido, tá? A hidrocefalia de pressão normal, que consiste em dificuldade. Esse aqui ainda fala um pouco de sintoma, só que não quer dizer que são todos esses e pode ser um desses, tá? A hidrocefalia de pressão normal consiste em dificuldade de andar, incontinência urinária e demência, devido ao aumento no líquido que normalmente circunda o cérebro. Eu tenho o líquido que circunda o cérebro, e aí esse líquido está aumentado. Aí eu vou ter uma hidrocefalia, o quê? De pressão. Mas, porém, contudo, todavia, eu posso ter um sintoma ou posso ter todos esses sintomas, tá bom? E infecções que acometem o sistema nervoso, que são as meningites e as encefalites, que podem ser virais ou bacterianas, né? E aí ela vai acometer o sistema nervoso e aí também vai de acordo com essa área que foi acometida. Então, é de acordo com o quê? Com o exame de imagem, tá? Não tem como eu saber direito isso não, tá, gente? Então, essas são as causas primárias e secundárias. Semana que vem a gente fala do Parkinson, tá? E obrigada e desculpa por eu ter cortado o vídeo aí, viu, gente? Até mais tarde. Uhum.